Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre a produção correta do fonema L. Eu já fiz um vídeo há mais ou menos uns 2 meses atrás falando sobre a produção do fonema R e eu recebi muitos pedidos de vocês para fazer sobre o fonema L. E eu nem ia fazer inicialmente porque eu acho que tem muita coisa parecida, sabe? Entre o R e o L, assim, coisas que eu poderia dizer para vocês, entende? Então, eu demorei um pouco a absorver a ideia de fazer o vídeo do L por isso, porque eu acho que pode ficar um pouco repetitivo. Mas como vocês me pediram muito, então tá aí, eu vou fazer para vocês, mas eu até sugiro que vocês assistam o vídeo do R antes, caso vocês queiram, porque vai ter muita informação interessante de um para o outro, muita coisa parecida e que eu acho que vocês pode complementar o conhecimento de vocês. Vamos começar falando o seguinte. Como é que a gente faz a produção do fonema L, né? Eu quero começar por aí, assim. O que é a produção do fonema L? A gente eleva a nossa ponta da língua no céu da boca, certo? É isso, você vai fazer lá, lé, li, entendeu? Nada mais é do que elevar a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes, aqui os dentes superiores, certo? Aqui, certo? Lá, lé, li. E o que acontece? Não é só elevar a língua, é elevar a ponta da língua. E aí eu queria aproveitar essa deixa para dizer para vocês o seguinte: quando a gente produz o fonema L, o que a gente faz? A gente eleva a língua no céu da boca, certo? Eleva a ponta da língua no céu da boca atrás dos dentes aqui superiores. E tem uma coisa que eu acho importante falar para vocês com relação a isso, que tem a ver, que é o seguinte: quando a gente está com a língua em repouso, quando a gente está em silêncio, com a boquinha fechada, a nossa língua também tem que ficar nessa posição, ela também tem que ficar no céu da boca. Então, muitas pessoas, quando estão com a boca fechada, ficam com a língua rebaixada no assoalho da boca. E isso é muito errado, isso dificulta muita coisa. Então, eu quero que vocês parem agora e pensem, ó, fechem a boquinha, respirem e pensem aonde é que está a língua de vocês. A língua de vocês está assim? Está rebaixada? Ela está aqui atrás dos dentes inferiores, jogada de qualquer jeito? Ou ela está assim, né? Com a pontinha dela no céu da boca? Como é que ela tá? Então eu quero que vocês percebam isso, porque a nossa posição correta de língua, quando estamos em silêncio, com a boquinha fechada, é no céu da boca. Então isso pode ajudar muita coisa também, quando eu tô falando, como eu tô falando com relação ao L, que nada mais é do que isso, né? Então eu acho importante também vocês se policiarem com relação a isso. Muita gente faz isso errado. A nossa língua não pode ficar rebaixada no assoalho da boca, ela tem que ficar no céu da boca. Então agora vou falar para vocês sobre os dois tipos de L, gente. Assim como eu fiz no vídeo do R, que eu falei para vocês que a gente tem o R fraco, o R forte, eu vou fazer isso com relação ao L também, que ao meu ver é muito mais fácil, inclusive. Eu acho mais tranquilo do que falar do R até, eu acho mais simples. Porque a gente tem dois tipos, né? Nós temos o L normal, o L que começa, o L puro, né? L puro, L normal, parece que... O L puro, que é o L sozinho, por exemplo, lua, lama, lei, é um L purinho, tá? Sem outra consoante junto a ele. E nós vamos fazer lá, lé, li, ló, lu. Um L puro, certo? Com elevação de ponta de língua no céu da boca. E nós temos um segundo tipo de L, que é o L em grupo consonantal, assim como nós temos no R também, né? Por isso que eu falei que é um pouco semelhante o pensamento. Nós temos PL, BL, FL, então a gente tem blá, blé, bli, bló, blu, flá, flé, fli, fló, flu. São esses dois tipos de L, gente, bem mais fácil do que no caso do R. L sozinho, L puro e o L em grupo. Lógico que a gente tem um L no final das palavras, por exemplo, mas aí ele tem som de U e não conta pro que a gente tá querendo aqui. Então agora eu vou falar pra vocês por que isso acontece, certo? Na verdade tem uma série de fatores que podem levar a pessoa a não conseguir produzir o L direitinho. Então, assim, é um assunto muito vasto. Então, como eu sempre digo em todo vídeo, vocês têm que procurar a ajuda de um profissional. Não adianta achar que só vendo o vídeo vai solucionar tudo, porque não vai. Se você realmente tem essa dificuldade, o vídeo é a caráter informativo, mas isso não dispensa a consulta a um profissional, certo? Mas vamos pensar o seguinte. O que pode me impedir de elevar a minha ponta de língua no céu da boca e produzir o L? O que me impede, né? O que eu estou fazendo de errado? Uma série de coisas, mas a principal delas, a que eu vejo acontecer mais, é o que eu já falei no outro vídeo também, que é a hipotonia de língua.
Lembra que eu falei pra vocês? O que é hipotonia de língua? Hipotonia de língua é a língua fraca, a língua flácida, a língua com pouco tônus, né? Cada um fala de um jeito. Mas a gente tem que saber que a língua é composta de uma série de músculos e que músculos ficam fracos. Músculos precisam de exercício, certo? Claro que não é a mesma coisa que um músculo do braço, não tô dizendo que é igual, mas assim, para vocês entenderem a lógica, tá? Então, uma língua pode estar hipotônica, ela pode estar fraca. Se você tem o hábito de, com a boquinha fechada, deixar a língua rebaixada no assoalho da boca, como eu falei agora no início, você provavelmente tem uma língua hipotônica, uma língua fraca. Então, a hipotonia de língua prejudica uma série de fonemas, uma série de coisas, tá? Uma coisa que pode colaborar para que a sua língua fique hipotônica é alergia, nariz entupido, a pessoa que vive gripada, vive respirando pela boca. Se você tem esse hábito desde criança, principalmente, provavelmente você tem uma língua hipotônica. Porque se você respira pelo nariz, sua boquinha tá fechada, né? Respirando pelo nariz com a posição da língua correta. Mas se você vive de boca aberta, o que acontece com a língua, né? Se você respira de boca aberta, assim, sua língua tá sempre rebaixada. Sua língua não fica assim, né? Você não vai ficar com a língua assim, de boca aberta. Então, se você respira pela boca, a tendência é que a sua língua caia. E aí a língua fica mais fraca, entendeu? Isso vai colaborar para uma hipotonia de língua, que vai colaborar para uma dificuldade na produção de alguns fonemas. Mas também pode ser por um outro fator, que é essa pelinha embaixo da língua. Outra coisa que eu falei no outro vídeo. Ah, mas você falou tudo no outro vídeo, pra que gravar esse? Porque tem coisinhas que são um pouco diferentes. Eu acho que foi interessante, sim, gravar um novo vídeo. Mas foi o que eu falei. Tem coisas que são que impedem. Assim como impedem a produção do R, impedem também a produção do L. Então, eu sei que isso eu já falei no do R, mas a gente tem essa pelinha aqui embaixo da língua, que é o nosso frênulo lingual, né? Que pode ser que algumas pessoas tenham esse freio da língua encurtado, mais espesso, mais grosso. Então, o que acontece? Se você tem esse freiozinho embaixo da língua mais curto, o que vocês acham que vai acontecer na hora que você tiver que elevar a língua? Ele vai impedir, concorda? Vai ser uma barreira física, algo que vai te impedir de elevar a sua língua. Ó, eu tô elevando minha língua. Não sei se dá pra ver, não sei o quão preciso tá, mas né, elevar a pelinha, não sei se vocês conseguem ver bem a pelinha embaixo da minha língua, mas vocês podem fazer isso na frente do espelho que vocês vão ver o de vocês, né? Mas assim, se você tem isso mais encurtado, você não vai conseguir elevar a língua da maneira certa, entendeu? Que é a famosa língua presa. Então, isso é um segundo fator que atrapalha muito, né? Então, temos a hipotonia de língua e o fato do frênulo da língua poder ser diferente dos padrões, entendeu? Mas tem solução, tá, gente? É só vocês procurarem um profissional que vocês conseguem melhorar isso. A terceira coisa que atrapalha muito na hora de produzir o L, isso é uma coisa muito do L mesmo, entendeu? Algumas pessoas, na hora de produzir o L, ao invés delas elevarem a pontinha da língua, elas elevam o dorso da língua, o corpo da língua, né? Porque, vejamos, isso aqui é minha língua, finge, né? Aqui é a pontinha da língua, tá? Essa parte aqui é que tem que elevar. No entanto, algumas pessoas elas elevam o dorso da língua. Então, isso aqui sobe ao invés disso aqui. É o corpo da língua, né? A parte mais de trás. Então, se você eleva o dorso, você não vai conseguir produzir o L direitinho, né? Vou tentar fazer o L com o dorso da língua. Lá, lé, a língua não tem como, gente. Tem gente que fala assim. Então, tá errado. Então, não é que você não esteja elevando a língua. Você até tá elevando. Só que ao invés de elevar a ponta, você tá elevando o dorso. Então, vamos recapitular. Hipotonia de língua. Língua presa, né? O freio da língua encurtado ou, enfim, fora dos padrões. E o terceiro é elevação de dorso de língua ao invés da ponta da língua. A quarta e última coisa que eu achei interessante trazer para vocês é o caso do uso de aparelhos ortodônticos. Né? Se você usa aparelho, provavelmente alguns fonemas, eles ficam um pouco distorcidos, né? Principalmente quem usa aquela contençãozinha, né? Enfim, quem usa aparelhos em geral, isso não é da minha área, né? Da área dos dentistas, né? Mas eu acho interessante falar também porque às vezes a ponta de língua, ela tá um pouco rebaixada, ela não tá aonde deveria ser, entendeu? E aí o L fica meio distorcido, né, devido ao uso dos aparelhos ortodônticos. Então, assim, eu achei importante falar sobre esses 4 fatores. Tem muita coisa que impede, mas isso é só para dar uma esclarecida para vocês, né? O que pode estar acontecendo? Ah, minha língua pode estar fraca, eu posso estar com a língua presa, tem alguma coisa que me impeça de elevar a língua. Poxa, de repente meu aparelho tá me incomodando, por isso que eu não consigo fazer. Ah, não, eu acho que eu tô elevando o corpinho da minha língua, o dorso da língua ao invés da ponta.
Então, assim, para vocês verem que uma série de coisas podem estar levando vocês a não conseguirem falar o L direitinho. E isso tem que ser avaliado por um profissional, né? Porque nem sempre vocês vão ter essa percepção sobre si mesmos, né? Então, vamos chegar agora na parte que todo mundo quer, né? Que é a parte de exercícios. Mas assim, não vou falar nenhuma grande novidade, tá, gente? Porque, né, enfim, não tem muita inovação nessa área, não, com relação ao fortalecimento de língua e tudo mais. Mas é o seguinte, eu vou dar uma dica. A primeira dica vai ser para crianças. Claro que um adulto pode fazer isso também, mas geralmente a gente faz mais com criança. Que quando você tem dificuldade de elevar a língua no céu da boca, você pode treinar na parte de fora, tocando o lábio. Você pode fazer lá, 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 entendeu? Você toca o seu lábio do lado de fora, você faz de uma maneira exagerada, óbvio que não é assim que fala, só para vocês perceberem a elevação de língua. Isso é muito legal de fazer com criança, tá? Pegar a criança para brincar, vamos fazer careta. Você pega lá, a criança tem que tocar aqui, entendeu? Essa região aqui. Não sei se meu batom borrou, espero que não, senão eu vou ficar igual uma palhaça aqui gravando. Mas enfim, você pode fazer com que a língua encoste essa região aqui, entendeu? Que nada, você tá elevando a língua também, só não tá elevando no ponto certo, mas só da criança já ter noção que tá elevando já é um começo, entendeu? O que vocês podem fazer também que eu acho legal é botar um docinho, tipo um doce de leite, coloca aqui um pontinho de doce de leite e a criança tem que tirar com a língua, né? A criança tá percebendo, ela tá treinando o movimento de língua, concorda? Então isso é uma coisa legal para fazer. E aí, com o passar do tempo, você vai posteriorizando isso, vai colocando isso mais para trás. Ao invés de colocar a língua aqui, coloca a língua aqui. Aí a criança começa a perceber, ela já sabe como eleva a língua, e aí ela começa a perceber o ponto certo. Também pode trabalhar isso com crianças e adultos, né? De colocar algum estímulo gustativo no céu da boca para que você retire com a língua, para você sentir bem o ponto. Então, por exemplo, vou colocar gelatina em pó, é bom, doce de leite, né? Você coloca aqui e aí você pede para a pessoa tirar. Além de ser bom, né, de ser gostoso, você está treinando bem o ponto articulatório, está trabalhando a elevação da língua, né? Você tem que elevar a língua para conseguir tirar o docinho. A segunda dica é exercícios para fortalecimento de língua, de musculatura de língua. Eu falei no outro vídeo do R sobre estalar a língua. Enfim, tem uma série de exercícios de língua que vocês podem fazer. Vocês podem fazer, ó. Tá vendo? Eu tô empurrando a minha bochecha com a língua, usando bem a ponta da língua, que é o que a gente quer usar no caso do L, né? Ó, vou empurrar aqui, ó. Você pode fazer isso alternado. Você pode usar até alguma força aqui e ficar só de um lado. Entendeu? Então, eu tô alternando, empurrando bem a bochecha, finge que eu vou rasgar a bochecha com a língua, entendeu? É um exercício que você trabalha bastante a ponta da língua, é interessante também. E um terceiro exercício, que é um exercício que eu passei no vídeo do R também, mas que pra mim ele é muito bom, tanto para os casos do R quanto para os casos do L, que é segmentação, né? Que você vai silabar as palavras. Eu falei isso no R com relação ao R junto com o encontro consonantal. Isso também serve para o L, tá? Por exemplo, eu não consigo falar Flamengo, tá? Flamengo. Você pode fazer Falamengo, 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 Flamengo, entendeu? Fluminense, 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 Fluminense. Eu tô segmentando a palavra, certo? Blusa, 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 blusa. Esse exercício é muito bom, tanto no caso do R quanto no L. Se você tem dificuldade aí da produção do L em grupo, esse exercício é muito bom para vocês fazerem, associados a exercícios musculares, né? Então é bem interessante de fazer também. E eu percebo assim, só para finalizar, gente, que tem muita gente que troca, que em vez de falar, por exemplo, blusa, fala brusa. Ao invés de falar planeta, fala praneta. E isso muitas vezes é digno de deboche de muita gente. Mas, olha, gente, eu atendo uns pacientes que não conseguem falar com L, entendeu? Então muitas pessoas riem, debocham, mas eu não acho isso legal, até porque imagina a frustração da pessoa que sabe que tá falando errado e não consegue falar certo, né? Pensa assim, eu já tive paciente que falava pra mim assim, poxa, toda vez que eu tenho que falar uma palavra X,
eu tento mudar para outra palavra que seja sinônimo, porque eu sei que eu vou falar aquela palavra errada e eu vou passar vergonha. Então imagina que situação chata, né, gente? Então, muitas vezes a pessoa fala lá o brusa porque ela não consegue falar o blusa. Ela tem uma dificuldade na produção do L. O R, você vibra a pontinha da língua. No L, você não vibra, você só eleva. Entendeu? Então isso é uma coisa interessante para se fazer em consultório, né? Para se fazer junto a um profissional. Então é isso. Eu tentei resumir, ficou enorme o vídeo, mas eu tentei ser o mais objetiva possível e tentei separar o vídeo em grupinhos, né? Primeiro eu quis falar sobre como deve ser produzido o L, depois eu falei sobre os tipos de L, falei por que isso acontece e no final os exercícios mais indicados, tá? Eu sei que o vídeo ficou grande realmente, mas eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês. E quem tiver dúvidas, quem tiver curiosidade, vê o vídeo do R que eu fiz antes desse, foi o vídeo que eu postei antes desse e que eu acho que vai ajudar bastante também. O R e o L são fonemas que eles andam de mão dada na hora de trabalhar, então tem muita coisa parecida mesmo. Mas eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e se inscreva no meu canal. Obrigada!